E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Alexandrino, professor de Geometria, estudando com vocês agora a segunda parte do conteúdo de circunferência e círculo. Está lá no capítulo 10, certo? Se você faz um retrocesso na sua mente, você vai buscar o seu passado recente, nós estudamos no capítulo 5, poliedros, figura espacial, capítulo 6, noções de unidade de comprimento, área, volume, mas nós trabalhamos com figuras espaciais. Capítulo 7, estudamos prisma, figura espacial. Capítulo 8, pirâmide, figura espacial. Capítulo 9, tronco de pirâmide, figura espacial. Aí a gente chega agora no capítulo 10, que é circunferência e círculo. A gente sai e diz, vem de geometria espacial e agora chega na geometria plana? Por quê? Porque daqui para frente nós também vamos estudar uma figura espacial chamada cilindro e outra chamada cone e outra chamada tronco de cone. Então, para isso eu vou ter que lembrar o que é círculo, circunferências e no futuro bem próximo, nos próximos encontros, nós também vamos lembrar o que é setor circular. Então, por isso que tem a necessidade da gente parar para poder fazer essa revisão de circunferência e círculo. Perfeito? Então, a gente já viu alguma lembrança, comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, e a área da circunferência não, área limitada pela circunferência. Esse erro, ele é muito comum entre os professores e alunos. Professor, como é que eu calculo a área de uma circunferência? Na verdade, é a área limitada pela circunferência. Mas se eu cometer esse erro, se um outro professor cometer esse erro no dia a dia, na prática, é porque é tanta coisa que a gente acaba realmente trocando as informações. Eu não calculo a área de circunferência, eu calculo a área de um círculo. Mas se você escutar alguém dizer área da circunferência, passa pela sua cabeça que você está trabalhando com a parte limitada, a parte interna à circunferência. Perfeito? Vamos lá para a nossa primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: calcule a área de um círculo inscrito em um triângulo equilátero de lado 3 elevado ao meio. Eu fiz essa figura para mostrar que existe para todo, já disse isso na aula passada, para todo polígono regular, sempre vai existir dois círculos ou duas circunferências muito famosas e importantes. É aquele ou aquela que passa pelos vértices, ela vai ser chamada círculo ou circunferência circunscrita, e aquela que vai tocar os pontos médios no interno, e aí é chamado círculo ou circunferência inscrita. Nesse caso, ele quer a área do círculo inscrito. Então, eu quero a área desse círculozinho aqui, pequenininho, tranquilo? Perfeito? Como é que eu calculo a área de um círculo? É dado por πr2. Então, primeiro eu tenho que calcular o R. Presta atenção. Está aqui o centro do sistema. O que é o centro do sistema? Para nós aqui, é o centro do círculo e o centro do triângulo, que no caso você vai ter o que aí? O baricentro. O raio que eu estou procurando é esse raiozinho aqui, Eu vou chamar de R pequeno, mas lá na teoria eu chamei esse aqui de quê? De A, que é a apótema. Então, esse comprimento, quando chega no lado formando 90 graus, ele é chamado de apótema do triângulo ou então chamado raio do círculo. Tranquilo? Aí você vai ter essa distância, que aí é o raio do que está de fora, e o apótema, ele vai dividir sempre o lado ao meio. Primeira coisa, 1. Ele está dizendo que o lado é 3 elevado a 1 sobre 2. Pessoal, nós sabemos que quando eu tenho um expoente fracionário, eu transformo para quê? Para um radical. Então, na verdade, quem é o lado? É raiz de 3. Se o lado é raiz de 3, então, nesse caso, eu vou ter raiz de 3 sobre quanto? Sobre 2. Esse ângulo aqui nós sabemos que vale 60 graus e nós já tínhamos visto que esse aqui vale quanto? 30. Aí eu vou pegar, esse triângulozinho aqui, E esse triângulo nós vamos ter, presta atenção,
o raio que eu estou procurando, cateto oposto, que é o raio pequeno, o raio grande, que nesse caso não me interessa, é a hipotenusa, e raiz de 3 sobre 2 é o cateto adjacente. Então, nesse caso, eu vou calcular a tangente de 30. Na hora que eu calculo a tangente de 30, nós vamos ter cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser R dividido por quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, quanto é que vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3 vai ser igual ao raio dividido por quanto? Pela raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer o seguinte, multiplica meios, multiplica extremos. 3 vezes o raio vai ser raiz de 3 multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Raciocina comigo. Quando eu multiplico dois radicais, eu multiplico os dois que estão dentro. Então pensa comigo, pensa, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? 3. Então esse produto dá 3, vai embora com 3. E aí eu encontro que o raio vale quanto? O raio vale 1 sobre 2. Alexandre, se eu quisesse a área do círculo que está por fora, aí eu ia ter que encontrar o valor do raio grande, tá? E aí, para terminar a questão, 1, 2, 3. Terminando a questão, eu tenho uma área. A área do círculo menor, da figura que nós temos, vai ser πr pequeno ao quadrado. E aí, substituindo, você vai ter, ó, π vezes o raio é 1/2, e eu vou encontrar que a área vai ser π sobre 4. Não tem unidade, então acabou-se, fica assim mesmo. Beleza? Tranquilo? Questãozinha muito interessante, tá? E você preste atenção na figura, porque vira e mexe a gente chega nessa figura, tá certo? Vamos para a segunda. Quando você olha para a segunda questão, eu já coloquei o desenho da segunda questão e as propriedades, tá? Então preste atenção. Determine a razão. O que é a razão? Eu vou encontrar uma coisa e dividir pela outra. Entre os comprimentos das circunferências inscrita e circunscrita, em um mesmo triângulo equilátero de lado 6 raiz de 3 centímetros. Preste atenção no detalhe. Qual é a circunferência circunscrita? É essa grandona. Vocês tenham paciência comigo no desenho, tá certo? Então, não vão fazer meme com a minha figura não, perfeito? Então, você vai ter o seguinte, ó, circunferência maior, raio, circunferência menor e você tem um apótome. Pessoal, se você tem duas circunferências, então você vai ter dois raios. Quem é o raio da circunferência grandona? É o raio. Letra R. Então vamos lá. Ó. Quem é esse R grande? É o raio da circunferência circunscrita. Circunscrita. Beleza? Agora, olha para essa circunferênciazinha pequenininha. Distância do centro para ela é raio. Então, esse A, que é o apótema do triângulo equilátero. Mas esse A vai ser o raio da circunferência inscrita. O que é que eu estou pedindo? A razão. Olha que coisa interessante, você vai agora, ó, acompanhe, ó. Primeiro, eu vou chamar o comprimento da circunferência maior de C1 e o comprimento da circunferência menor C2. Eu não quero a razão, então eu quero C1 dividido por C2. O que vai ser C1? Vai ser 2π raio grande, dividido. Quem vai ser o C2? 2π raio pequeno, que nesse caso é quem? A letra A. Vai embora, ó, 2π com 2π, e eu quero a Alexandrina, ele pediu, olha a ordem, Alexandrina, olha a ordem. Primeiro vem a inscrita, tem problema não, e não foi de propósito não, eu vacilei na ordem, mas não tem problema. Então, o comprimento da circunferência circunscrita sobre a inscrita vai ser o raio grande dividido pelo raio pequeno. Para deixar tudo bonitinho,
comprimento da circunferência inscrita, comprimento da circunferência circunscrita vai ser igual a quanto? A sobre R. Pronto. O que eu tenho que chegar é isso aqui. E agora, Alexandre, vamos olhar para o nosso triângulo. Presta atenção. Como é um triângulo equilátero, eu já sei que esse ângulo aqui vale quanto? 30 graus. O que é o A? É o apótema. Mas para esse caso, o raio da circunferência pequena, cateto oposto. O que é o raio grande? Hipotenusa. Quando eu aplicar, presta atenção, ó, quando eu aplicar o seno de 30, eu vou ter cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha que coisa legal, presta atenção. A sobre R e A sobre R. Então, o que eu quero te dizer é que eu tenho a questão do lado, mas o π já foi embora e eu vou só encontrar quem é A sobre R grande. Quem é o valor numérico do seno de 30? Seno de 30 é meio. Isso vai ser A dividido por R. Acabou-se. Quem é A dividido por R? A dividido por R é C2 sobre C1. Então, C2 sobre C1 vai ser quanto? 1 meio. Vala, Alexandrino. E você não calculou, não? Não, não precisei calcular, não. Por quê? Preste atenção. Duas circunferências, elas sempre vão ser semelhantes. Então, se eu pego o comprimento de uma e divido pelo comprimento da outra, vai dar a mesma razão se eu pegar o diâmetro de uma e dividir pelo diâmetro da outra. Se eu pegar o raio de uma e o raio da outra, na mesma ordem. Se eu pego primeiro o comprimento da grande, então o comprimento da grande dividido pelo comprimento da pequena vai ser a mesma coisa do diâmetro da grande dividido pelo diâmetro da pequena, que vai ser a mesma coisa do raio da grande dividido pelo raio da pequena, que vai ser igual à área da grande dividido pela área da pequena. Não, não vai ser. Área, a constante está elevada ao quadrado e nós já vimos isso lá na aula que nós falamos sobre tronco de pirâmides. Lá nós falamos e nós vamos voltar a falar no futuro próximo. Perfeito? Então, o comprimento da menor dividido pelo comprimento da maior vale quanto? Vale 1 meio. Perfeito? Essa foi a questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Diz o seguinte: aumentando-se 1 metro no raio R de uma circunferência, o comprimento dela e a área do círculo que ela limita, respectivamente, ou seja, primeiro o comprimento, primeira área. Esses valores são do comprimento e esses valores da área. Comprimento, unidade metros linear elevado a 1, ó. 1, ó. Todos os metros aqui estão elevados a 1. Já na área, todas as áreas, você vai ter 2, ó. Já tinha, eu estou apagando o que está de preto e vou colocar o de azul. Só para você ver que realmente todas já estão elevadas ao quadrado. Então, isso quer dizer que são áreas. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou chamar o C1 o comprimento original. O comprimento original é 2πr, que ele está mandando eu chamar o raio de quanto? De R. Agora, o comprimento 2 vai ser depois do aumento. Então, segundo, comprimento 2 vai ser 2π, o raio 2 vai ser o raio 1 aumentado de 1 metro. Então, quem é o raio 2? É o raio antigo mais 1. Aplica a propriedade distributiva. Comprimento 2 vai ser 2πr mais 2π. Então, esse aqui, ó, é o comprimento 2 e esse aqui é o comprimento 1. O que é que eu estou atrás? Do aumento. Então, quem vai ser o aumento no comprimento? O aumento vai ser o C2 menos o C1. Quem é o C2? O C2 vai ser, ó, 2πr mais 2π menos o C1, que é 2πr. Como você tem, ó, 2πr menos 2πr, vai embora. Então, quem é o aumento? O aumento é 2π.
Alexandrino, mas não adiantou nada. Porque ó, eu tenho um aumento 2π, eu tenho um aumento 2π, eu tenho um aumento 2π, eu tenho um aumento 2π. A única opção que não pode ser é o item C. Porque aqui você tem 2π ao quadrado. E não tem 2π ao quadrado, é somente o quê? 2π. Tranquilo? Então vamos lá. Eliminei o item C. Não pode ser o item C. Agora o que é que eu vou fazer? Vou calcular a área. Então vamos lá. 3. Quem vai ser a área 1? A área 1 vai ser a área limitada pela circunferência original, que tem raio R. Então vai ser πr ao quadrado. Não tem o que eu fazer, não tem. Agora, quem vai ser o comprimento, a área 2? A área 2 vai ser π raio ao quadrado. Quem é o novo raio? É o raio antigo somado com quanto? 1. Então fica o raio antigo mais 1 ao quadrado. Então a área 2 vai ficar π multiplicado quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Então quem vai ser a área 2? Vai ser πr2 mais 2πr mais π. Essa vai ser a área 2. Alexandrino, quem vai ser o aumento da área? Vamos calcular agora. O aumento da área vai ser a área maior que a área 2, menos a área menor que a área 1. Acompanha aqui, ó. A área 2 vai ficar πr ao quadrado, mais 2πr, mais π, menos, quem é a área 1? πr ao quadrado. Ó, vai embora, ó. πr ao quadrado, menos πr ao quadrado. Então isso aqui vai ficar quanto? Olha para isso aqui, ó. Dá para a gente colocar aqui em evidência? O π. Então vai ficar 2r mais 1 multiplicado por π metros quadrados. Então eu vou ter que ir atrás de uma alternativa onde o aumento do comprimento é 2π e o aumento da área é 2r mais 1 multiplicado por π. Então vamos lá. O aumento 2π está aqui, ó. E o aumento da área é 2r mais 1 multiplicado por π. 2r mais 1 multiplicado por π. Então você marca o item B. Perfeito? Questão que as contas não são tão grandes, mas é uma questão que necessita de atenção. Tranquilo? Vamos para a próxima. E aí, pessoal, nós vamos agora para a nossa questão de número 4. Questão de número 4 eu vou resolver na marra, fazendo conta, e depois eu resolvo só falando, tá certo? Alexandre, por que você não resolve só falando? Porque, preste atenção, o resolver nessa questão só falando é porque se trata de um hexágono regular. Mas eu poderia colocar essa mesma questão tendo um quadrado ou então um triângulo equilátero. E aí eu não podia resolver só falando, porque a propriedade do hexágono, ela não vale para o quadrado, que não vale para o triângulo equilátero. Então vamos fazer como se fosse para qualquer e depois a gente fala a maneira especial, tá certo? Então vamos lá, o que é que eu estou pedindo? O raio da circunferência circunscrito, ou seja, está para o lado de fora passando pelos vértices. Então vamos supor que você tem aqui o centro do sistema, tá? Se isso é o centro do sistema, você tem essa distância como sendo o raio, perfeito? Já a distância, quando você desce perpendicularmente, a gente sabe que é o apótema. E o apótema, ele vai dividir o lado ao meio. Então, você vai ter L dividido por quanto? Por 2. Como esse ângulo ele vale 60 graus, e nós vimos isso lá no passado, qualquer coisa você volta para a primeira parte da aula que eu mostrei. Quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular. Perfeito? Esse triângulozinho aqui, ó, ele vai existir para o triângulo equilátero, para o quadrado e para o hexágono regular. Os lados, mesma coisa. Na frente do ângulo sempre vai ser o apótema, a hipotenusa sempre vai ser o raio e o cateto adjacente ao ângulo é sempre a metade do lado. Qual é a diferença então de um para o outro? Se eu estiver trabalhando com o triângulo equilátero, esse ângulo aqui vale quanto? 30.
Se eu estiver trabalhando com um quadrado, esse ângulo aqui vale quanto? 45. Como eu estou trabalhando com um hexágono regular, então eu tenho que esse ângulo vale quanto? 60. Perfeito? Se eu estou pedindo o raio da circunferência, então eu tenho que saber quanto é que vale isso. O que é que eu tenho? O lado. O lado vale quanto? 5. Então eu vou trabalhar com a hipotenusa e com o cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa, nós temos o quê? Cateto adjacente e hipotenusa. Exatamente, cosseno. Cosseno de 60 graus, você vai ter cateto adjacente dividido por quem? Pela hipotenusa. Vamos substituir os valores. O valor numérico do cosseno de 60 vale quanto? Meio. Isso vai ser, o lado vale quanto? O lado vale 5, metade do lado, 5 sobre 2. Dividido por quanto? Por R. Multiplica meios, multiplica extremos. O R vai ser quanto? 2 vezes 5 meios. Vai embora, ó. Vai embora. E aí eu tenho que o raio vale quanto? O raio vale 5 centímetros. Se fosse um quadrado, cosseno de 45, L ao quadrado sobre R, ou L sobre 2 sobre R. Se fosse um triângulo equilátero, cosseno de 30, L sobre 2 dividido por quem? Por R. Mas presta atenção, é um hexágono regular. E nós sabemos que existe uma propriedade que vale apenas para os hexágonos regulares. Qual é? O lado é sempre igual a quem? O raio. Se o lado é sempre igual ao raio, meus amigos, e o lado vale 5, então obrigatoriamente o raio seria quanto? Também igual a 5. Perfeito? Então por isso que eu digo, ó, resolvi. Raio vale quanto? 5. Agora, só posso resolver falando rapidinho, por quê? Porque essa questão fala de um hexágono regular. Se fosse triângulo, equilátero ou quadrado, eu deveria fazer esse processo tomando cuidado para a questão do cosseno. Perfeito? Nós vamos agora para a questão de número 5. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 5. Ela foi escolhida para ser a última, porque eu estou misturando duas coisas. Eu estou misturando geometria com a álgebra. Vamos ler a questão. O lado, a altura e a área de um triângulo equilátero inscrito em um círculo formam nesta ordem uma progressão geométrica. Meus amigos, se você não lembra o que é uma PG, essa questão você não resolveria, tá? Tem aulas gravadas sobre PG, então você vai lá e dá uma olhadinha, tá? Vai no teu material, dá uma olhadinha, o teu professor pode ter visto em sala de aula. Determine a área do círculo. Pessoal, como é que eu calculo a área de um círculo? πr ao quadrado. Então eu preciso saber quem é o raio. Agora vamos lá. Presta atenção que a questão é um pouquinho longa, tá? Então vamos lá. Ó. Solução aqui para a gente não perder a questão da organização. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, o que foi que a questão disse? A questão disse que é uma PG, o lado, a altura e a área. De quem? De um triângulo equilátero. Então, lembra quando eu disse que é importante você saber certas coisas? Então vamos lá. Quem vai ser a minha PG? A minha PG vai ser L, que é o lado, a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, e a área, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Isso, pessoal, é uma PG. O que foi que o teu professor em sala de aula falou sobre PG? Que é uma constante. A razão é uma constante. E como é que eu calculo a razão? Fazendo um quociente, fazendo a divisão de qualquer termo a partir do segundo pelo seu imediato anterior. Então eu faço o segundo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo. Mas aí o professor disse o seguinte: quando eu tenho uma PG de 3 termos, existe uma propriedade que é chamada de termo central. 5 termos, 15 termos. Quando eu tenho uma PG que tem um número de termos ímpar,
Então eu tenho uma propriedade que eu posso dizer que o termo central ele é média geométrica dos extremos ou então dos seus equidistantes. Como só tem 3, então não dá para a gente perturbar demais não, tá? Então quem é o termo central? A altura. Quem são os extremos? Lado e lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o termo central ao quadrado, então você vai ter L, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, é igual ao produto dos extremos. Fica L multiplicado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Alexandrino, sinceramente, eu não sei porquê. Pensa aqui comigo, ó. Veja, uma observaçãozinha aqui, ó. Esses 3 números, eles estão formando uma PG. Se eles estão formando uma PG, então eu posso dizer, ó, o segundo dividido pelo primeiro vai ser o terceiro dividido pelo segundo. Quando você multiplica meios, multiplica extremos, você vai ter, ó, B ao quadrado multiplicado por A vezes C. Quando você tem um número ao quadrado igual ao produto de outros 2, a gente pode chamar esse número de média geométrica. Então, o termo central é média geométrica dos extremos, perfeito? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos desenvolver. L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai ficar, ó, L ao quadrado vezes 3 sobre 4, igual a L vezes quem? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos pensar? L ao quadrado vai embora com L ao quadrado. 4 vai embora com 4. Ficamos com quem? Ficamos com 3 igual a L vezes a raiz de 3. Então, quem vai ser o L? O L vai ser 3 sobre a raiz de 3. Não porque seja obrigado, mas é o costume, né? O cotidiano, a prudência, né? O que é que o costume nos diz? Que eu preciso racionalizar, perfeito? Então, o L vai ficar quem? O L vai ficar 3 raiz de 3 sobre quanto? Sobre 3. Logo, o lado do triângulo vai ser quanto? Raiz de 3. Então, ó, aqui eu posso simplificar. Calculei que o L vale raiz de 3. O que é que eu estou precisando? Eu estou precisando calcular quem? A área do círculo. Para eu calcular a área do círculo, eu preciso do raio do círculo. Preste atenção. Feche os olhos agora. Eu te disse uma coisa. Que sempre vai... Vamos ajeitar isso aqui, ó. Ainda bem que você está de olho fechado, né? Você não viu. Feche os seus olhos. Você vai ter sempre um triângulo retângulo no interior daqueles polígonos regulares. Quem são os polígonos? Triângulo equilátero, hexágono e quadrado. Onde a hipotenusa vai ser o raio, esse ângulo aqui, o cateto oposto, vai ser o apótema e o adjacente vai ser a metade do lado. Esse ângulo será 30 se for um triângulo equilátero, será 45 se for um quadrado e será 60 se for um hexágono regular. Como a questão está falando em triângulo equilátero, então isso significa dizer que eu vou aplicar um ângulo aqui de quanto? 30 graus. O que é que eu estou precisando? Do raio. O que é que o raio é? Hipotenusa. O que é que eu tenho? O lado. Então eu tenho um cateto adjacente. Cateto adjacente hipotenusa, o que é que eu tenho? Cosseno. Então vamos lá, ó. Cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, que é a metade do lado, dividido por quem? Pelo raio. Aqui em cima, presta atenção, ó, se oriente. Quanto é que vale o cosseno de 30? Vale a raiz de 3 dividido por 2, igual a metade do lado. Se o lado é raiz de 3, então tu tem raiz de 3 sobre 2 dividido por quanto? Pelo raio. Multiplica meios, multiplica extremos. Eu vou ter, ó, raiz de 3 vezes o raio vai ser igual a quanto? A 2 multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Vai embora, ó. Vai embora. E eu posso também simplificar.
Então eu chego à conclusão que o raio vai ser quanto? Vai ser 1. Ora, meus amigos, se o raio é 1 e eu estou atrás da área do círculo, então para terminar a questão, eu vou ter que a área vai ser dada por πr ao quadrado. Então quem vai ser a área? Vai ser π vezes quanto é o raio? 1 ao quadrado. Então a área vai ser π. Tranquilo? Perfeito? Então você tem uma questão interessante, não é uma questão simples, mas é uma questão clara. Não tem essas contas absurdas. Você tem que ter o conhecimento da álgebra, que é da geometria ou da progressão geométrica, tá certo? E aí você termina a questão e terminamos também a nossa aula. Foi um prazer enorme participar mais uma vez desse projeto, tá? Nós concluímos o capítulo 10. Esse capítulo 10 serve de base para os capítulos que vão vir cilindro, cone e tronco de cone, porque eu sou obrigado a saber sobre circunferências e círculos para esses conteúdos, tá certo? Nós estamos aqui trabalhando e fazendo sempre o melhor possível para chegar até aí a informação correta, a informação que vai fazer você diminuir essa dificuldade, tá certo? Um forte beijo no coração, um grande abraço e até a próxima.